Tinha que estar mais. Agora a gente está animado porque eu acho que vai pintar, entendeu? Ó, estamos aqui ao vivo. Vamos aguardar os seguidores olharem. Vamos aguardar o convidado de hoje. Teve uma pesquisa aí o Bolsonaro ganha todo mundo, né? Porra. Peraí. Eu te falo por quê. Porque eu não tenho oposição. Não é questão de posição, não, cara. É questão que, primeira coisa, quem fez a pesquisa? Quem foi? Lá no Paraná. Paraná é direita. Não. Já começa errado aí. Ah, mas foi o Brasil todo. Cadê? Hoje vai chegar a 85 mil mortos. Mas olha, vou começar agora. Pega o teu zap. 85 mil mortos. André? Fala aí, Caio. Consegue me ver e me ouvir? Tranquilo. E você? Tô bem, maravilha. Vamos começar. Bom, boa noite a todos. Mais uma live da página @Caio Mirabelli. Convidado de hoje é o André Luiz. E antes da gente iniciar esse bate-papo aqui descontraído com o André Luiz, eu vou dar 2 minutos para o André Luiz se apresentar para os nossos telespectadores. Bom, meu nome é André Luiz, sou fisioterapeuta de formação e hoje atuo como gerente de projetos. Sou morador, fui nascido e criado no Complexo do Alemão, me mudei de lá há pouco tempo, moro perto, dou aula lá até hoje. Acredito que, politicamente falando, eu sou um cara de direita, conservador, e é isso. 38 anos, um filho, casado. Eu vou explicar uma coisa rapidamente aos telespectadores. O que me motivou a convidar o André foram 2 fatores. Andando pela Zona Norte, dentro da Penha e outros bairros, muita gente conhece o André Luiz e ninguém fala mal. Todo mundo fala muito bem do André porque ele é um militante de direita. E ele, além de ser um militante de direita e entender bastante de política, ele é um cara criativo. Ele criou um apelido muito interessante, exótico, ao mesmo tempo provocador. Que, se eu não me engano, o apelido é Pobre de Direita. É isso. E também o segundo motivo foi que nós temos um amigo comum, o Nilson Damasceno, que também é super fã do André Luiz e confirmou que o que eu escuto dele é tudo verdade, que o cara realmente é bom. Então vamos lá, vamos agora testar o André Luiz. André Luiz, está no fogo. Vou te fazer 4 perguntas. Fica à vontade para falar o que você quiser, fale do seu coração e arrebenta como você sempre fez. Tá? Vamos lá, André Luiz. Primeira pergunta. O que te motivou a ser de direita num país em que é bonito e sempre foi moda ser de esquerda? Me explica isso. Acho que conhecimento, né? Como eu cresci no Complexo do Alemão, eu automaticamente era de esquerda por osmose. Eu cresci achando que o Estado tinha que me prover tudo, que eu tinha que ser atendido pelo Estado em todas as minhas necessidades, desde hospital público até entrada no cinema. E no dia que eu descobri que toda essa festa grátis é paga com o meu próprio dinheiro, eu percebi que tinha alguma parada errada, porque eu pagava e pago ainda, e pago muito caro, e descobri que o serviço público não me entrega o que ele deveria. E fui tentar descobrir o porquê das raízes disso, e cheguei à conclusão de que o sistema em que a gente vive, onde o Estado se propõe a te entregar tudo, ele acaba não conseguindo te entregar nada. E aí eu comecei a pesquisar, procurei outras fontes de informação, estudei em colégio público, então a fonte de informação que eu tinha era Marx, era Foucault, era
essa galera que a gente aprende por combo, né? E quando eu fui entender o outro lado, quando eu fui pesquisar sobre Adam Smith, sobre Mises e tal, eu percebi que eu tinha sido meio que enganado, né? Então, eu sou um cara que já votei no Lula, como todo mundo que morou em favela já votou no Lula. E quando eu vi que aquela farsa toda era só para pegar o meu dinheiro suado de trabalho, eu entendi que o caminho não é o Estado me dar tudo. O caminho é o Estado sair das minhas costas e me deixar andar. Maravilha, maravilha. Vamos avançando, Luiz. O negócio está ficando interessante aqui. Segunda pergunta. André Luiz, você sabe melhor do que eu que o nosso Estado ele é muito inchado, ele é muito grande, ele se mete em tudo na nossa vida, do momento que a gente vai tomar banho, jantar, transar, estudar, trabalhar, o Estado se mete na tua vida de alguma maneira. Mas também a gente não pode erradicar o Estado, não pode ser nem zero intervenção, nem 100% de intervenção, tem que ter um equilíbrio. Então, pela sua experiência, estudo e pesquisa, qual deve ser o limite de atuação do Estado? Então, por isso que eu me apresentei como um conservador e não como um liberal, como as pessoas geralmente se apresentam quando defendem as pautas econômicas que eu defendo. Eu acho que o Estado ele tem que prover o básico do básico do básico. Saúde básica, educação básica e a segurança institucional básica. Eu não sou utópico nem para o socialismo, nem para o anarcocapitalismo. Eu acredito que são duas utopias que não são possíveis de serem aplicadas. E eu acho que o momento em que o Estado tem que parar de interferir é o momento em que o Estado me obriga a seguir uma regra implantada por pessoas que algumas vezes sequer são eleitas democraticamente. Então, se eu pudesse resumir a atuação do Estado, eu resumiria em saúde, educação e segurança institucional. Acredito que até a segurança a gente deveria ter um direito maior de se sentir seguro e se fazer seguro com uma atuação mínima do Estado. Eu acho até curioso a galera de esquerda defender mais Estado e quando a polícia chega descendo o cacete eles ficarem tristes. Estado, segura. Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos avançando. Antes de eu te fazer a terceira pergunta, tem uma curiosidade. Nas eleições de 2018, nós tivemos muitos candidatos à presidência da República de vários grupos. Foi uma eleição muito exótica, similar ao de 89, que o Collor ganhou. Nós tivemos muito de esquerda, muito de centro e alguns da direita. Você provavelmente votou em alguém da direita, mas no primeiro turno você ficou entre Amoedo, Bolsonaro, Álvaro Dias. Por quem você ficou? Então, no primeiro turno eu votei no Geraldo Alckmin, porque eu acreditava que o Bolsonaro já estava no segundo turno e eu gostaria que o segundo turno fosse entre direita e centro-direita. Hoje eu vejo que o PSDB estava muito mais para centro-esquerda, né? Naqueles quadros que ele apresentou do que centro-direita. Mas no primeiro turno eu votei no Geraldo Alckmin. Achava que o Bolsonaro não conseguiria vencer. Acabei votando no Alckmin porque achava que ele estaria no segundo turno e seria interessante ter um segundo turno sem o PT. Ok. E mesmo sabendo que o voto não ia fazer a diferença a nível nacional. Mas... Ok. André Luiz, vamos avançando. Antes de eu fazer a minha pergunta, os telespectadores, o Sérgio Sempre, ele fez uma pergunta. O que o entrevistado acha da nova reforma tributária proposta pelo ministro Paulo Guedes? Então, a proposta que ele enviou, ele vai enviar em partes, né? Essa primeira parte que ele enviou é uma parte mais consensual, eu acho. Acho que ninguém tem dúvida de que a redução da carga e a simplificação da carga é algo que tem que ser feito. E acho que essa primeira parte da proposta que ele enviou é mais ou menos por aí. Eu tenho algumas ressalvas com a cobrança de imposto sobre transações eletrônicas. Entendo os dois lados da ideia, acredito que faz algum sentido você aumentar a base de cobrança e diminuir a alíquota,
mas não sei se esse formato de sobre movimentações eletrônicas é o mais interessante. Acho que dava para fazer de outra forma, mas essa parte ainda não chegou definitivamente, a gente ainda não sabe se isso vai estar no escopo da reforma proposta. Essa primeira parte que chegou na Câmara, eu acho ela bem consensual, acho que vai ter ali aquele estresse de sempre entre indústria e comércio, acho que é uma reforma mais difícil do que a reforma previdenciária, porque a reforma previdenciária, basicamente, você estava tirando uma grana daquela galera que é elite do funcionalismo e eles não teriam força e voz ressonante na sociedade para criar empecilho. Já na situação da reforma tributária, você vai ter uma disputa inerente entre indústria e comércio, entre comércio e serviços, cada um querendo puxar para o seu lado, cada um com o seu lobby. Acho que vai ser uma reforma mais difícil de costurar, mas eu acredito que essa primeira parte não tem muito problema, não tem muito ponto de estresse, de confronto entre as partes. Todo mundo que é empresário hoje em dia no Brasil quer simplificar a forma de fazer negócios. Ninguém aguenta abrir um bar e ter 38 normas para botar um banheiro no seu bar. Isso é algo surreal. Acho que essa primeira parte é bem tranquila. Vamos ver as outras partes que estão vindo, né? Ela vai vir fatiada para evitar desgaste, exatamente. Maravilha. André Luiz, deixa eu te chamar pelo seu apelido, pobre de direita, pode ser? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Pobre de direita. Eu não sei se o nosso amigo em comum te falou, Nilson, mas eu sou de origem trabalhista, só que eu venho de um trabalhismo mais atualizado, adequado para as novas demandas e desafios do século XXI. Eu venho de um novo trabalhismo, o Tony Um Blair... trabalhismo inglês. Oi? Um trabalhismo inglês. Isso, onde o Tony Blair criou o neotrabalhismo inglês e eu dei uma de ousado e um pouco de maluco e estou tentando implantar no Brasil o neotrabalhismo brasileiro. Então, eu tenho que deixar claro que eu reconheço que a saúde deve ser pública, a educação tem que ser pública, a segurança tem que ser pública. A gente vai divergir em muitos pontos, pobre de direita. Eu já acho que a infraestrutura deve ser pública, o saneamento básico público, mas eu quero muito que o Estado ele faça uma reforma burocrática de forma feroz, a tal ponto que o empresário possa emitir um simples alvará em menos de 24 horas para abrir o seu empreendimento e um simples alvará em menos de 24 horas para fechar seu empreendimento. Eu também defendo uma reforma tributária mais feroz, mas a reforma tributária que eu defendo é muito polêmica e eu tenho o apoio da microminoria de liberais e a grande maioria de liberais me condena pela minha tese e eu vou discutir contigo agora isso. Eu defendo a manutenção dos impostos em cima do consumo, mas eu tenho uma vontade louca de exterminar o imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Se você um dia for parlamentar, deputado federal, você compraria essa minha ideia de erradicar o imposto de renda ou não? Bom, você estava com duas ideias. A parte de erradicar o imposto de renda eu acho interessante. A gente vai ter que ver os detalhes da proposta, mas, por exemplo, eu acho um absurdo o Estado pegar o fruto do seu trabalho e quanto mais você trabalhar, mais você tem que dar ao Estado. Isso aí concordamos 100%. Eu acho o imposto de renda absurdo. Absurdo mesmo. Agora, eu acredito que vai ter alguns pormenores que a gente vai precisar ajustar. Eu não gosto do imposto sobre o consumo também, porque, para mim, consumo, eu que sou de origem bem humilde e gosto de manter hábitos bem humildes, consumo para mim é o arroz, o feijão, minha carne e minha cerveja. Então, consumo para mim não é carro do ano, não é iate, não é apartamento de luxo. Então, eu acho que a tributação em cima de consumo ela é mais cruel, tão cruel quanto a tributação em cima de folha de pagamento. Eu acho o regime trabalhista inglês, regime não, né? A ideia, a concepção trabalhista inglês é muito mais interessante do que a de Marx, óbvio. E acho que tem algumas coisas legais ali que dá para fazer um consenso e tal. A gente sabe que política é sempre a vitória do possível. Então,
acho que antes de se chegar ao que eu encaro como o estado ideal, a gente vai passar por uma série de graduações aí até chegar nesse momento de um estado ideal para mim. E entre essas graduações, provavelmente o trabalhismo inglês seria bem-vindo considerando o que a gente tinha antes. Outro raciocínio que eu quero aprofundar com você e com os telespectadores, eu também no neotrabalhismo, que assim a gente terminar aqui a live, a gente vai marcar para se ver, tomar um chopp, tu vai ganhar inclusive um livro, eu defendo uma coisa muito exótica que eu não vejo ninguém da direita nem da esquerda discutir isso aqui no Brasil. Nós sabemos, pobre de direito, você também sabe disso, como muitas pessoas, que você tem uma divisão dentro do Estado. Você tem a administração pública direta, que são os entes e seus órgãos públicos, e você tem a administração pública indireta, que são os entes com as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. E eu defendo no neotrabalhismo brasileiro que a gente diminua o Estado da seguinte forma: erradique 90% das autarquias, que não servem para nada e escoa muito dinheiro público ali, erradicar, extirpar, dissipar 100% das fundações, que realmente essas não fazem nada mesmo, e defendo que a gente privatize as estatais não estratégicas. Eu fui saber disso ano passado, o governo federal tem uma estatal de camisinha. Eu, se fosse presidente, ia privatizar isso, tem que ficar privado. E uma estatal de trem-bala. Pois é. E permitir a existência, aí eu acho que a gente vai entrar em choque. E manter as estatais estratégicas, como Petrobras, Vale e os bancos públicos, mas privatizar as empresas estatais não estratégicas, como essa da camisinha, que eu te dei um exemplo. Então, assim, primeira pergunta: você concorda em erradicar em 90% o número de autarquias? Sim ou não? Sim, sim. E quando eu digo autarquias, eu digo até os conselhos de profissão. Eu acho que 98% era melhor que 90%. Segunda, você concorda em erradicar 100% das fundações públicas? Sim. Concordo 100% em erradicar 100% delas. Maravilha. Agora vamos para a polêmica. Privatizar as empresas públicas não estratégicas, tu concorda com isso? Sim. Onde você acha que eu vou discordar? É nas empresas estratégicas. A gente viu, por exemplo, agora, que num governo com um ministro da Economia completamente liberal, ele não fez esse movimento ainda. E olha só o curioso, a gente saiu de estatais deficitárias de forma absurda, a gente pagava o prejuízo das estatais enquanto elas dividiam lucro entre os seus acionistas, que é surreal, porque é o cara mais pobre, sem hospital, sem escola, sem segurança na rua, pagando os dividendos dos acionistas da Petrobras, enquanto a Petrobras está gerando prejuízo porque estava sendo assaltada. Eu acredito que antes de privatizar uma estatal estratégica, você tem como enxugar muito aquela estatal e tem como colocar formas dela não ser roubada, sucateada e botar a conta no nosso bolso. Eu nem sou tão radical nessa parte de privatizar estatal estratégica, até porque a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse lance de privatizar uma estatal, porque, por exemplo, se você bota a Petrobras hoje para vender, quem é que compra? A China? Então você não está tornando ela privada, você está tornando ela estatal de um outro país. Então eu acredito que as estatais podem existir desde que elas não sejam detentoras de monopólio. O que me incomoda na Petrobras não é ela ser uma estatal. O que me incomoda na Petrobras é ela ser a única empresa com permissão de explorar petróleo num país do tamanho do nosso. Isso que me deixa chateado. Não é o fato dela ser estatal, ela pode ser estatal. Ela pode ser estatal e criar uma concorrência, abrir o mercado, com várias outras empresas privadas. E isso aí poderia fazer com que acontecesse como aconteceu com a Caixa Econômica, que pegou juros no cheque especial de 60% e baixou para 4% ao mês.
Isso é uma estatal que está criando um caminho para que a concorrência se adeque. Se a gente tivesse um mercado menos regulamentado para abrir banco, hoje em dia os bancos iam estar disputando aí cheque especial com taxa de 4%. Não acontece porque os bancos detêm um monopólio muito grande ainda. São 6 bancos grandes e desses 6, 2 são estatais. Eu nem sou tão radical com esse negócio de privatização, não. Acho que isso aí é mais uma coisa de anarcocapitalista, galerinha do novo, que tipo, não tem o pé no chão de verdade, entendeu? Concordo. Vamos avançando. Vamos fazer mais 3 perguntas. Antepenúltima pergunta. O governo Bolsonaro, em 2019, teve sérias dificuldades de se relacionar com o Congresso Nacional. E essa dificuldade de diálogo, que eu não quero entrar no mérito se foi erro ou não, atrasou muitos atos e muitas reformas a serem realizadas na gestão dele. Tá? Então, um dos caminhos que ele achou para acelerar as coisas é fazer uma aliança com o Centrão. Centrão, todo mundo sabe, não são todos, mas a extrema maioria de corruptos. Né? E mamaram no Fernando Henrique, mamaram no Lula, na Dilma e no Temer. A pergunta é, você acha que a aliança com o Centrão vai dar certo e vai permitir ele ter governabilidade para governar igual o Fernando Henrique e Lula teve? Ou você acha que essa aliança com o Centrão vão sugar ele até dar o impeachment nele como fizeram com a Dilma? O que tu acha que vai acontecer? Sobre a ideia de... Vou passar rápido sobre o ano passado. Eu acho que ele realmente se recusava a fazer o diálogo da forma que o parlamento estava acostumado que o diálogo acontecesse. A gente teve um presidente da Câmara que a gente sabe que é um cara listado na lista da Odebrecht, é um cara já envolvido em corrupção há muitos anos e tal, e esse cara tinha um poder muito maior do que o próprio presidente. Ele também se viu cercado ali pelo STF, que foi todo ele nomeado pela esquerda nesses 30 anos que a gente tem de democracia aberta no Brasil, e acho que ele realmente fez um movimento mais para o centro. Eu acho que ele vai conseguir a governabilidade, de certa forma. Acho que ele não está satisfeito com essa nova forma de ter que lidar com o Congresso, mas eu acho também que as pessoas que estão entrando agora perceberam mais ou menos que não é bom agirem como agiram antes. E acredito também que essas pessoas entraram porque perceberam que a popularidade do Bolsonaro, independente do que se faça, mantém um número de fiéis seguidores que corresponde a 30% da população brasileira. Então eu acho que é uma simbiose ali. O Bolsonaro vai se aproveitar da sua popularidade para atrair esses deputados para si, fazer sua base, porque está todo mundo pensando em eleição esse ano. Não dá para se enganar achando que tem deputado ali pensando no Brasil, porque não tem. Todos, seja por qual motivo for, estão pensando nas eleições desse ano. E a carona no nome do Bolsonaro é muito importante para eles. E eu acredito que ano que vem, o Bolsonaro conseguindo mudar câmaras de vereadores, prefeituras por dentro do país inteiro, ele acaba se consolidando. Então, eu acho que não vai ter impeachment, porque impeachment precisa de um fator principal, que é gente na rua pedindo. E se liberarem manifestações hoje e tiver uma contra o Bolsonaro e uma a favor, acredito que todo mundo concorde, gostando ou não, que a manifestação pró-Bolsonaro vai botar muito mais gente na rua, e os políticos sabem disso. Já é um ditado bem antigo, se eu não me engano, foi o Ulisses Guimarães que disse que político tem medo de povo na rua, seja para um lado ou seja para o outro. Então, enquanto a população estiver ali fechada com o Bolsonaro, eu acredito que essa movimentação desse auxílio emergencial fez com que pessoas que até então ou eram neutras ou até estavam do lado oposto ao Bolsonaro vão pensar com mais carinho nele agora, e depois de verem como é que prefeitos e governadores agiram com o dinheiro também. E eu acho que é isso. Acho que impeachment não vem, acho que ele tem uma base agora bem grande no parlamento para poder aprovar suas pautas. Acho que se blinda desse impeachment e tenta tocar aí o governo dele. Acho que ainda não vai ser fácil. Acho que ainda vai ter
muito arranca-rabo ali, a gente vai estar aqui para ver. Penúltima pergunta. As duas últimas são muito polêmicas. Pobre de direita, você sabe que eu não vou entrar no mérito econômico, mas a geração FHC Lula, eu vou entrar no mérito da moral. Você sabe que os dois juntinhos conseguiram destruir 4 gerações de jovens. Então, hoje em dia, você vê a grande maioria dos jovens alienados, imbecilizados, super materialistas, egocêntricos, vaidosos, toxicômanos, alcoólatras. Você acha que o Estado vai conseguir resgatar essas 4 gerações de jovens que já são adultos, ou serão gerações perdidas? Nós vamos ter que preparar novas para confrontar essas. O que tu acha que dá para consertar nisso aí? Então, eu sempre digo que se continuar no caminho que está agora e ficarmos por 30 anos, a gente vai para o 0 a 0. Eu não sou tão otimista a ponto de achar que a gente recupera a mentalidade dessa galera que cresceu, se formou, construiu família, fez uma sociedade em 4 anos ou em 8 anos. Acredito que a gente chegou numa fase nova da democracia, em que hoje a gente tem 2 lados claros disputando poder, e eu acho que essa disputa de poder vai fazer com que os 2 lados se corrijam mais. Eu já vejo gente de esquerda falando sobre pauta de segurança pública, já vejo gente de esquerda defendendo novamente os valores cristãos, coisa que a gente viu que chegou num limite que a sociedade não aguentou. E eu acho que a gente vai ter aí 30 anos para ficar no 0 a 0. A gente tem que entender que a nossa democracia é bem jovem, né? A gente não pode comparar nosso país com a Europa, com os Estados Unidos. A gente tem uma democracia de 30 anos, enquanto os Estados Unidos têm uma democracia de 300. Então, acho que a gente vai levar bastante tempo para construir a nação que a gente tem o potencial de ser. Compreendo. Antes de eu fazer a minha última pergunta, o Nilson Damasceno está perguntando: falem sobre a carteira verde e amarela. O que acham dessa nova modalidade? Pobre de direita, o que tu acha da proposta da carteira verde e amarela? Cara, eu acho muito boa. Eu penso assim, quando eu era criança, em favela, a gente arrumava uns bicos para fazer em loja, em mercearia, e não sei o quê, e ninguém tinha carteira assinada, todo mundo aprendia ali o valor do seu trabalho. Eu acho que a CLT é um instrumento totalmente arcaico, feito uma época completamente diferente da que a gente vive, impossível de se aplicar na realidade. A gente viu nessa pandemia aí, por exemplo, os Estados Unidos recuperou 5 milhões de empregos em 10 dias. E aqui a gente vai patinar por anos para recuperar os empregos só os que foram perdidos na pandemia. Então eu acho que a gente fica muito preso sobre direitos trabalhistas e esquece que o cara desempregado não tem direito nenhum, não tem o seu salário, não tem direito à sua dignidade de sair para casa de manhã e voltar com o seu sustento à noite. Eu não sou um admirador do CLT, acho que ela traz mais mal do que bem para os trabalhadores que a gente tem aqui no Brasil. Antes do governo Vargas, no Brasil vivia a República do Café com Leite. Então, os presidentes eram sempre paulistas ou mineiros. São Paulo e Minas alternavam, e o Brasil era um país totalmente agrícola. E naquela época não tinha legislação de nada, e você só tinha uma opção: trabalhar para ganhar em troca pão, água e pão. Então, Vargas veio numa época que precisava regulamentar as relações de trabalho, por isso que ele implantou a CLT. Então, durante 40, 50 anos foi muito bom. Só que naquela época que Vargas industrializou o Brasil todo, o Brasil passou a ser competente e sendo responsável pela produção de 8% da indústria planetária, ali deu muito certo. Só que hoje em dia nós vivemos novos tempos. Por causa da China, com a mão de obra escrava, ela produz um produto super barato, vende para todo mundo, quebrou
o comércio industrial de vários países, inclusive o Brasil. Então, como que você consegue ter direitos trabalhistas de 50 anos atrás quando o empresariado tendo perda de comércio por causa da China? Então, assim, eu não concordo com a carteira verde e amarela do Guedes, mas eu concordo com a ideia que nós temos que atualizar, inclusive, a CLT também. Nós temos que dar uma modernizada, tirar algumas obrigações. Eu, por exemplo, eu tiraria todos os impostos envolvidos na CLT. Eu acho que isso já seria um avanço para o empresário e ele teria estímulo a manter empregos e até contratar mais. Mas isso é uma discussão que leva anos e espero que o governo Bolsonaro proponha discussão antes de agir. É a minha opinião. Mas, última pergunta, de direita. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas. Eu adorei você, o papo que está muito interessante. Tá? Mas eu percebi, vamos ver se confirma, que você é mais puxado para Enéas Carneiro do que João Amoedo. Estou certo? Sim. Não dá nem para comparar, né? E me tira uma dúvida. Vamos lá, vamos aprofundar agora. Nós sabemos que os liberais, os conservadores, os socialistas, tudo que se trata de política, a gente mexe com economia e com moral. Isso é um ponto. Eu não vou discutir economia agora, eu vou discutir moral. Há correntes liberais que são liberais na economia e também liberais na moral, nos costumes. Então você tem a maioria dos liberais com afinidades ideológicas com os marxistas que vêm do gramscismo. Tá? Então você tem a maioria dos liberais apoiando aborto, legalização de drogas, casamento homoafetivo. Eu queria saber o seguinte, se o pobre de direita ele é conservador na economia e nos costumes, ou ele só é conservador na economia, é liberal nos costumes, o que você é nos costumes e na moral? Então, meu liberalismo acaba quando está de frente com a realidade. Eu vou pegar essas pautas principais aí que você elencou e vou me basear nelas para te responder. Eu acho muito lindo quando as pessoas defendem a liberação das drogas, que, segundo elas, acabaria com a violência na favela, o pobre ia parar de morrer em confronto com a polícia, ia virar empresário, blá, blá, blá. Eu entendo que o cara que está lá na Zona Sul, ele acredita que isso é verdade. Porque na cabeça dele, ele só quer fumar a maconha dele com gosto de menta num coffee bar, num coffee shop. Então eu entendo que ele acha realmente que isso solucionaria o problema. Porque ele não conhece a realidade. Ele não sabe que na favela existe, por exemplo, o jogo do bicho, que é uma loteria clandestina. Então a teoria de que vai acabar o tráfico porque a pessoa vai legalizar a droga é como dizer que não vai ter jogo do bicho, não vai ter caça-níquel, não vai ter TV pirata, porque tudo isso é liberado. O cara achar que o traficante é traficante porque ele não tem uma outra opção na vida, ele teve que ser traficante, é uma história muito romantizada que ele aprendeu na televisão, nos contos que ele ouviu lá na Zona Sul do professor dele na PUC. Na vida real, o cara que é traficante não vai entregar o fuzil dele, abrir mão do seu controle territorial e todas as benesses que ele tem por isso, porque agora a droga é legalizada. Ele não vai para a pista montar uma empresa e pagar imposto e contratar as pessoas, assinar na carteira delas, porque agora liberaram o uso da maconha. Isso não é o que vai acontecer. E outra, na favela a droga já é liberada, não é proibida. Em qualquer favela você usa a droga a hora que você quiser. E você vende a droga na hora que você quiser. Então, para mim, quando chega a hora da realidade, meu liberalismo acaba. O aborto é outra parada que eu acho muito lindo a pessoa dizer que não, mas a mulher tem o direito a escolher. Tem, claro que tem, mas matar uma criança não pode ser escolha de uma pessoa, né? Eu não posso matar um bebê na barriga da mãe e achar que é uma escolha minha, porque isso aí vai contra, não o meu princípio de moral, vai contra a vida daquela criança que está ali, que não fez nada a ninguém e está sendo assassinada porque alguém achou bonito. E aí, o cara da Zona Sul que fala isso, ele fala isso até meio que escondendo um nojinho de pobre, tipo, não, mas se o pobre puder abortar, vai ter menos pobre. Não vai, porque o pobre vai ter 10 filhos
Quem vai abortar é a Patricinha, que vai na Zona Sul, pegar uma clínica particular e vai fazer um aborto. Imagina um pobre numa fila de aborto do SUS. Porra, o cara vai abortar com 8 meses. Então, a realidade se impõe nesses casos. Sobre casamento homoafetivo, não tem um valor moral aí, nem conservadores são contra. O que o conservador diz é, se eu sou um pastor ou um padre e professo uma fé X ou Y, eu não posso ser obrigado a realizar um casamento. Então, o cara que quer casar com outro cara, a mulher que quer casar com outro cara, já que eles querem fazer isso e querem ser respeitados na sua escolha, eles têm que procurar alguém que ache, que concorde em fazer esse casamento. Eu sou ateu. Eu sou um cara que nem tenho religião nenhuma. Para mim, casa quem quiser, cada um goze por onde achar melhor. Mas eu acho que não é certo eu obrigar um pastor que passou a vida inteira tendo uma crença a realizar um casamento meu com o meu amigo, porque eu quero. Eu acho que o meu direito vai até o direito do outro. Então, o meu liberalismo acaba quando a realidade se impõe. É até esse ponto só que eu consigo ser liberal. Perfeito. Deu para delimitar tudo de forma bem clara e nítida. Pobre de direita, antes de encerrarmos nossa live, eu vou te dar 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores. Vou mandar um beijo para a galera que está assistindo e dizer que é isso. Tem uma página aí, Pobre de Direita. Dá uma curtida lá. Quer dizer, o Facebook deu uma derrubada na gente. A gente estava com 10 mil e poucos seguidores, agora, quando voltou, tinha 9 mil. Quem quiser dar uma olhada lá, se você tiver sensibilidade aflorada, não entra, que você não vai encontrar nada legal para você lá. Eu agradeço a participação do André Luiz, vulgo Pobre de Direita. Novamente agradeço ao nosso amigo Nilson Damasceno por ter mediado o nosso encontro aqui. Aos telespectadores, Sérgio Sempre, Nilson, Livi Quintanilha, Carla Simoni, eu, Alex Maroto, Jessica Paiva, César Stas, Juliana Dias, muito obrigado, Rubi Del Sol, muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, abraços fraternais.